ser. E tem algum projeto que você ainda quer fazer ou você quer ficar como comediante de stand-up até você se aposentar? Tem algo que não... Chegar um momento da minha vida que eu vou tirar o pé um pouquinho dos shows e vou me dedicar a isso. Qual que é a sua grande ambição artística? Cara, comédia stand-up é uma coisa que eu pretendo sempre fazer. Nunca vai parar. Não pretendo parar. Mas eu já desdobro a comédia para diversas outras áreas que, para mim, eu tenho essa vontade de criação também, né? Então, eu pretendo lançar mais livros. Perfeito. Eu estou trabalhando no outro, que é o livro do Humor Negro, que já é um projeto antigo. Esse é a tua cara. Onde eu estou fazendo uma pesquisa extensa. Não é só a piada de humor ácido. Eu estou estudando uma parte científica, filosófica, por que a gente ri de piada de humor ácido, por que uns riem e outros não riem, da onde vem, quando surgiu. E, inclusive, foi aí que eu pesquisei esse assunto das piadas judaicas na época da Segunda Guerra. Então, estou fazendo uma pesquisa extensa sobre isso para lançar esse livro. Pretendo lançar mais um livro teórico, né? Tem um aí na sua mão. Esse aqui é brilhante. Porque esse aqui, Jales, esse aqui, Os Segredos da Comédia Stand-Up. Esse aqui, quem quiser comprar, está no teu site. Nas minhas redes lá. Tá nas suas redes. @LeoLins no Instagram, tá aparecendo nas redes sociais aqui. você encontra. Porque assim, ele traz a anatomia da piada. Exato. Você explicou a ciência que está por detrás de uma piada e por que ela faz a nossa mente dar risada. Exato. Por que nós achamos graça dessa estrutura, onde você tem o setup, que é você levanta, e o punchline, que é a quebra de expectativa. Isso. Que o humor nada mais é do que a quebra de expectativa. Exatamente. Eu li isso no teu livro. Não, realmente. Eu tô vendo que tá gasto o livro. Então, realmente. Eu li algumas vezes. Ou comprou no sebo usado, ou realmente leu. Não, esse aqui, inclusive esse aqui eu ganhei do próprio autor. Olha aqui já. Verdade. Aqui, aqui, o próprio Léo Lins. E quando é que dá? O humorista tá lá no palco, o comediante tá lá no palco, dá o branco. Meu Deus. Acontece. Já aconteceu com você? Já esqueceu aconteceu. O texto? Já aconteceu. E aí? Tem algumas saídas, né? Principalmente para quem está começando, que às vezes você... Cara, a adrenalina que você tem quando você está, principalmente no começo da carreira, né? É muito grande. É muito grande. E tem muita gente que pergunta, você ainda sente aquele friozinho na barriga quando vai fazer show hoje e tal? Claro que, obviamente, que não é o mesmo do início da carreira, mas ainda tem, e principalmente quando a gente vai testar um show novo. Perfeito. Né? Hoje o show que você está percorrendo o Brasil com ele, que você chegou do Espírito Santo, qual é? É uma turnê nova, chama Enterrado Vivo. Um tema bem tranquilo. Aí o cartaz sou eu saindo do cemitério com um monte de processos em cima. Show de 1 hora. 1 hora, por aí. E tem a participação do público no final. Às vezes eu dou um extra, convido as pessoas para subir no palco. E faço um número... Aleatório as pessoas? Aleatória para... Eu decidi dar essa oportunidade para o meu público. Eu vi que tem muitos talentos na minha plateia. Com talentos eu quero dizer aberrações. E aí eu criei o concurso de aberrações das plateias. Chama A Hora do CAPS. E aí o pessoal sobe no palco para demonstrar uma habilidade. Junto rola uma fritada ali de improviso e a plateia julga o ganhador. Mas é incrível, porque tem piada que, por exemplo, eu dentro das minhas palestras, dentro das minhas mentorias para o corporativo, agora vou lançar um próximo livro, acaba lá nos negócios. Muito legal, eu propositalmente abro com uma quebra de gelo, uma piada, momento descontraído. E, inclusive, nós já sentamos e eu mostrei para você, assim. Verdade. Falou, não, isso. Só que teve um momento que falou, mas põe essa aqui. Aí eu passei mal, confesso que eu passei mal de rir. Eu falei, não posso falar isso. Ele falou, mas fala. Eu já imagino. A pessoa vai desabar. Eu falei, mas eu não posso falar uma coisa dessa. E você fala. Então, a quebra de expectativa, ela é exatamente isso. É verdade. É você falar aquilo que as pessoas, puxa, eu não acredito que ele falou isso. Parte do humor ácido vem daí, né? Do humor negro, ou dark humor, ou gallows humor. Teve algumas que eu usei, funcionou, mas teve uma em específico que só nós dois essa sabemos. Vai ficar em segredo. Essa vai ficar em segredo. Eu levantei do almoço, mas... E passei mal de rir, assim, doía a barriga. Verdade. E era justo essa não o convidado da estreia. E fica aí o mistério. Mas essa quebra de expectativa que gera o riso. E o humor ácido, ele tem essa coisa de... O Freud tinha a teoria da... Ele escreveu um livro sobre o xiste e sua relação com o inconsciente, onde ele abordou piadas também.
E esse humor ácido ele chama de teoria do alívio, que ele vem para pegar uma situação de tensão, que aí, olha o que ele vai fazer, aí você tensiona, e aí vem uma piada. E aí gera esse relaxamento, que ele chamou de teoria do alívio. E a ideia não é você negar o sentimento às vezes, de empatia, ou né, de você um compadecimento. A ideia não é negar isso. A ideia é você, junto desse sentimento, você associar algo positivo. E aí esse mix de emoção proporciona uma experiência única para a pessoa. Então, isso para mim é gratificante. Eu falo que o meu show, se a comédia fosse um parque de diversão, o meu show é a montanha-russa com trem fantasma. Você tá lá, meu Deus, meu Deus. Exatamente. Você entra com uma capa, né? Para quem não gosta disso, tem o carrossel. Fica ali dando volta, é tranquilinho. Não vejo problema. Você gosta do carrossel, vai no carrossel. É gosto. O meu não é isso. Você já foi traído na comédia? Cara... A gente estava falando... De copiar em piada? Não, porque assim, você vê, por exemplo, aqui você... Olha só, você colocou aqui Você vê... O Danilo foi o prefácio, né? Uhum. Foi tão generoso aqui, falou, quando iniciei minha carreira, eu me esbaldava com qualquer migalha de informação que fosse capaz de aprimorar minha arte. Uhum. E eu não entendo inglês e toda a literatura que ensinava técnicas eram piadas 100% em inglês. Léo Lins foi o primeiro e até o momento o único autor em língua portuguesa a escrever para quem quer aprender a aprimorar a arte de criar piadas. Então, olha só como ele está sendo generoso, ele abriu espaço, não tinha vaidade, te dava abertura no programa. Ele faz isso com muitos comediantes. Ele dá oportunidade com o bar dele de comédia. E você vê que muitas vezes ele é apunhalado pelas costas. Não é? Recentemente teve uma notícia aí. Pois é. As pessoas falando mal. Ele que foi generoso... Abriu as portas e muitas vezes ele se sente traído, apunhalado pelas costas. A ingratidão, a expectativa gera uma frustração. Também. Tanto que eu falei para ele, Danilo, a nossa expectativa só no boss lá em cima. Ele nunca vai te decepcionar. Verdade. Mas dentro do meio, às vezes a gente acaba se decepcionando. Você já foi traído dentro da arte, dentro da comédia? Cara, tem algumas decepções, né? Decepções, né? Decepções. Mas assim, eu acho que você não pode deixar que uma decepção mude a sua natureza. Perpeito. Né? Você segue em frente. Tem um conto, não vou lembrar a origem agora, até porque eu acho que é algo popular, então possivelmente a origem é desconhecida, que é uma cobra que está lá no fogo, agonizando, o cara vai tentar salvar a cobra, ele fica na dúvida, não, vou salvar, ele consegue, pega a cobra, ela vai, pica ele. Porque é a natureza da cobra. Só que ele falou, eu não vou deixar isso mudar a minha natureza, que é de contribuir com o próximo. Ela fez a natureza dela, eu vou continuar fazendo a minha. Então, acho que você não pode deixar, às vezes, uma situação negativa ou de decepção, mudar a sua natureza e falar, quer saber, eu quero que a humanidade vá para o espaço, eu não vou ajudar mais ninguém. Exato. Eu acho que não é por aí. Exato. Léo Lins, querido, você hoje é referência na comédia nacional, internacional, porque você ganhou prêmio, né, de cinema. Sim, cara, eu fui indicado. Você foi indicado lá? Fui indicado a melhor ator no Canadá. No Canadá? Eu hoje, soube que esse livro... Reconhecido internacionalmente, internacionalmente, com Os Terminadores do Além, que a gente gravou o filme, fez a série. E eu soube até que o meu livro, eu fiz show ano passado em Angola também. Que falam português. E teve gente que falou, o seu livro ajudou muito a cena aqui em Angola. Olha aí. Então, cara, às vezes uma atitude que a gente tem... às vezes duvidando de si, porque o primeiro livro teórico que eu lancei foi em 2009. Eu tinha ali 4 anos de experiência e eu cheguei a falar, será que eu tenho bagagem para fazer isso? Mas eu falei, eu acho que tem um material interessante aqui. Você não tem ideia como esse livro mudou a vida de muitas pessoas. Pois é. Que se basearam nesse livro, na informação desse livro, para começarem as suas carreiras e hoje alcançarem essa liberdade que você almejava lá atrás. Essa independência. Léo, ficaria com você a noite inteira aqui. Muito obrigado, Sani. Obrigado. Olha, foi um prazer. Para mim também, irmão. Foi um prazer. Eu te desejo tudo do melhor. O mesmo. Que o Eterno te ilumine cada vez mais para você trazer essa alegria, para você fazer diferença na vida das pessoas, trazer o humor, o teu humor autoral, contribuindo para que elas se sintam aliviadas, se sintam melhores, que esse é o teu propósito. Pense nisso antes de entrar em cena, você vai ver que Deus vai te dar
um brilho ainda maior do que você já tem. Muito obrigado e parabéns também pelo seu trabalho, sempre levando palavras muito importantes para todas as pessoas aí, palavras de alegria. Alegria Obrigado. com reverência, mas trazendo essa bagagem milenar judaica. Sim. Léo, obrigado, fora do teu coração, quero que o Leonardo, o Léo Lins deixa lá no Teatro com a Capa. Agora eu quero que o público escute o Leonardo, uma mensagem para o nosso público, para aquela câmera. Do Leonardo. Uma mensagem de positividade e resiliência. O meu grande objetivo é, no dia de amanhã, ser uma pessoa pior do que a que eu fui ontem. Tony Brinks, seja uma pessoa melhor. Léo Lins! Eu tento falar sério, mas é difícil. Não, mas fez bem. É difícil. Queridos, muito obrigado pela audiência. Rafsani Live Show.